Pessoal, bom dia a todos. Somos a empresa Digideias. Vamos apresentar aqui nossa proposta de melhoria e aperfeiçoamento para a empresa Só Exatas, né? A questão de marketing digital, e vamos ver, caminhar conforme for alguma dúvida a gente puder tirar, depende das contratantes também, a gente vai tirando. Vamos mais uma negociação, uma conversa aqui, apresentar a nossa proposta. Só de começo a gente vai dar uma breve introdução à nossa empresa, o que é a nossa empresa, como é que ela atua, o que ela faz. Nós orientamos a escolha e execução de marketing digital. Através do website, SEO, e-mail marketing, Instagram, Facebook, YouTube e marketing de conteúdo. Quem somos? Nós somos uma empresa de marketing digital, conforme eu falei, que desenvolve projetos para empresas de pequeno e médio porte. Reunimos em um só lugar tudo que essas empresas procuram: atendimento personalizado, elementos de diferenciação, preço baixo, confiança e entrega rápida. Meu nome é Renan Júnior, tenho o Eduardo Delator e a Isabela Gaia. De uma forma resumida também, remetendo aqui ao slide anterior, os nossos serviços, serviço de gerenciamento de mídias, marketing de conteúdo, serviço de criação de identidade visual, criação de artes, site institucional e blog, banners, e-mail marketing, serviços de estratégias e posicionamento do grupo do MBO. Então, só para exemplificar qual a metodologia que a gente usa no marketing digital, é um funil, marketing digital, então a gente quer atrair o tráfego para o site, para o blog, para as mídias sociais, converter esse tráfego em visitantes. Depois os visitantes eles vão se relacionar, a gente vai transformar os visitantes em leads, então a gente vai começar a ter relação com esses leads. A partir disso a gente vai criar oportunidades para os Só Exatos, para o curso, e vender essas oportunidades e eles vão se tornar os clientes. Agora eu vou explicar, a partir dessa metodologia, quais são os planos de ação que a gente vai estar propondo para as Só Exatos. Então, os objetivos, os objetivos da nossa proposta: ter uma marca reconhecida regionalmente pelos consumidores, com referência em cursos de preparação de vestibular, Enem e concurso público. A segunda, garantir a satisfação e o encantamento dos clientes. Terceiro, ter uma campanha de divulgação eficaz e reconhecida. E o quarto, se posicionar na mente do consumidor como referência em quesitos de qualidade de ensino, responsabilidade, estrutura, preço justo e praticidade. Então, o nosso mercado-alvo é os jovens entre 16 e 21 anos que desejam prestar vestibular, adultos entre 21 e 35 anos que querem prestar concurso público, e pessoas que não possuem tempo para cursar um curso presencial. Então eles querem tanto presencial quanto à distância. Tá? Voltando naquela metodologia, como que a gente vai atrair os visitantes? Então as nossas ações: reformulação do site, criação de arte, reformulação da fanpage, Só Exatas, criação de estratégias para Facebook e Instagram, que a gente quer criar essa empatia com o público. Publicações semanais no Facebook, 2 para geração de conteúdo e 2 para promoção da marca, Só Exatas. Publicações diárias no Instagram, trabalho de SEO, que a gente vai, otimização de sites de busca, então a gente vai trabalhar juntamente com o Google a posição, quais palavras-chave, quais estratégias são melhores para a gente ter um alcance quando procurar curso vestibular ou curso para concurso público. Florianópolis esteja bem posicionado no Google, Só Exatas. Otimização dos conteúdos com Facebook Ads, então a gente vai ver o que vale a pena a gente estar pagando os ads para aparecer nesse mercado público-alvo nosso no Facebook, e estar interagindo com esse público, e publicação de propagandas com o Google AdWords. Então, agora eu vou dar um exemplo bem prático. A gente falou várias vezes em questão de criação de uma nova imagem, uma nova arte para Facebook. Então eu vou dar um exemplo que aconteceu, que foi aplicado na minha empresa, onde a gente fez uma reformulação da fanpage também, foi uma das ideias. Então, para ficar uma coisa mais prática, de mostrar como realmente acontece, o antes da fanpage da empresa, da Junta Distribuidora, era a foto de capa, era aqueles morangos lá, o antes. E depois, com a empresa contratada Monk, que é uma empresa de marketing digital, foi criada essa arte aqui, com essa própria letra, com essa letra. A gente vai ver que ao decorrer de toda a fanpage, todas as publicações têm essa mesma fonte e essa mesma, digamos, identidade visual que foi criado um padrão. Foi criado um padrão a partir disso ali. Então, de início a fanpage não tinha muito critério nas publicações, a gente publicava coisas
dia a dia da empresa, então não tinha muito, era uma coisa mais informal, era feito até alguém dentro da própria empresa, e a partir dali, com as publicações feitas pela empresa de marketing digital, a gente vê que não tem um padrão, todas elas são da mesma fonte, aqui não ficou bem para ver, mas dá para ver a letra tudo da mesma fonte, a questão da logo aqui embaixo também, então cria um padrão, cria uma identidade visual com o público. Ele quer dizer que com o apoio de uma empresa de marketing por trás, o relacionamento com o cliente a partir das mídias sociais fica mais bem estruturado, fica melhor, a divulgação fica melhor. E só a gente agora também procurou a fanpage do Só Exatas, e essa questão, vou também só a questão da fonte mesmo. Um exemplo, no caso aqui tem uma publicação sobre referente a cursos, informações bem pontuais, que usa determinada fonte. Pode passar para a próxima imagem. Aqui a gente já vê que é outra fonte. Então, de repente, uma ideia que seria pegar uma fonte de letra mesmo para criar uma identidade de marca, né, uma identidade padrão para as publicações que a gente vai começar a fazer. A questão do Instagram, a gente colocou que o Instagram seria voltado mais para uma estratégia diferente só para pegar o público jovem, né? A gente viu que tem vários públicos, que são o público jovem, o público que vai atrás de concurso, talvez não tão jovem, mas o Instagram seria focado para a gente captar esse perfil de consumidor, de público. Então, a partir disso ali, a gente utilizaria de estratégias para atingir esse público-alvo jovem. Então, a gente colocou alguns exemplos aqui. Hoje o público jovem, a grande maioria conhece a série Game of Thrones, então só para botar exemplos aqui de como a gente poderia atingir esse público. Como a gente citou aqui, uma das estratégias é criar essa empatia com o público através do Instagram. Tá. Como foi focado muito, não adianta a gente só colocar as ações, a gente quis também colocar mensuração e análise das ações de atração, porque a empresa, o Só Exatas, ela quer ver valor nisso, então ela quer ver o que ela ganha com aquelas ações. Então, a gente vai entregar relatórios semanalmente com a frequência de visitantes semanais, as mídias sociais, do blog, versus a frequência de postagem de novos conteúdos, ver o que está dando certo, o que não está dando. A gente também vai fazer análise de quantidade de tráfego por pesquisa orgânica e pesquisa de mídia paga, então, porque a gente falou lá do Facebook Ads, a gente vai analisar quais são os resultados disso, que é uma mídia paga, mas também da pesquisa orgânica, que é aquele posicionamento do SEO. Então, a partir disso, a gente vai trazer gráficos mostrando o que melhorou, o que piorou, o que pode continuar. Análise do posicionamento da empresa no Google, para ter relevância no mercado dos cursos preparatórios em Floripa. E a mensuração da quantidade de seguidores nas mídias sociais. E se eles estão interagindo com as nossas mídias. Não só, curti a página no Facebook, estou seguindo no Instagram. Se eles entraram no site, se eles entraram no blog, se isso está repercutindo, se está atraindo novos visitantes. Pode passar. E depois, seguindo o funil, a gente vai para converter os visitantes em leads. O que significa isso? Os leads são quando a gente tem a informação dos potenciais clientes, dos nossos potenciais clientes, do curso Só Exatas. Então não adianta só ele visitar tudo que a gente trabalhou e não deixar a informação dele, a gente não ter o contato, a gente não conseguir entender o perfil de quem está acessando. Então, a partir disso, a gente vai criar um blog focado na criação de marketing de conteúdo. O que é isso? A gente vai postar coisas sobre cursos preparatórios para vestibular, cursos preparatórios para concursos, como estudar. A gente vai fazer essas postagens com conteúdos ricos nesse ramo de educação, de cursos que ajudam a estudar. E a partir disso a gente vai utilizar os landing pages. Daí, na nossa proposta, a gente resolveu que os formulários, eu tenho um exemplo aqui, um pouco invisível, mas para acessar algum conteúdo, algum e-book que a gente vai estar lançando, ele preenche um formulário e a partir disso a gente vai ter os dados dos nossos leads. Então a gente vai ter o e-mail deles, então o e-mail vai ser uma maneira de poder falar com eles e começar a criar a nossa base de dados. Então, a mensuração e análise das ações de conversão, essas análises que eu acabei de explicar. A gente vai analisar as taxas de conversões geradas pela landing page, vai quantificar o custo de cada lead, então, quais ações que a gente fez, o preço,
quais ações repercutiram em leads ou não, quanto que custou, se foi pelo Facebook, se foi pelo blog, se foi pelo Instagram. Desenvolvimento de segmentação de cliente mais preciso. Então, a partir disso, a gente vai poder entender quais são os tipos de cliente e como que a gente conseguiu atraí-los. E, continuando com o funil, a gente, depois de ter essa base de leads, iniciar isso, a gente vai se relacionar com eles. E o que significa isso? A nossa empresa propõe a gente usar a RD Station, que a partir daquele formulário do landing page que eu expliquei para vocês, a gente vai ter o e-mail dos usuários, a gente vai começar a enviar e-mail marketing sobre o curso, sobre promoções, sobre uma postagem nova no blog. Então, esse vai ser o canal de divulgação de novos conteúdos para os leads. E automação de marketing. O que é isso? É desenvolver um trabalho de conteúdo contínuo para manter esse relacionamento. Então, a gente vai fazer o planejamento. Vamos mandar um e-mail marketing no início, até eles conhecerem a marca, vamos mandar um a cada 3 dias. E isso a gente vai definir com o contratante, mas é um tipo de serviço que a gente está disponibilizando. Vamos mandar uma vez por semana. Então, manter esse contato com os leads. Então, a mensuração dessas ações são: a gente vai ter dado de quantos e-mails foram disparados, mensurar o relacionamento com os leads das mídias sociais, a gente vai ver o que está dando certo e o que está dando errado, alinhamento de marketing e vendas, porque a partir disso a gente vai ter traçado o perfil de quem está acessando, quem está interessado. Então a gente vai falar para vendas, esse é o perfil, os clientes estão à procura disso. A gente vai conseguir mensurar também as necessidades dos clientes e as dores, e o que os nossos serviços podem fazer com que eles vejam valor nisso, e entender também o fluxo das ações de automação de marketing. Entender se mandar um e-mail a cada 3 dias, uma semana, se está surtindo efeito, e claro, sempre expressando em isso que eu estou falando na parte de mensuração e análise, sempre mostrando gráficos, sempre mostrando quanto foi investido e o quanto aquilo reverteu para a gente. Então, depois do funil, a última parte é a gente gerar as oportunidades, a gente teve relacionamento com os leads, e a partir disso a gente vai gerar essas oportunidades em vendas. Que é efetivamente a gente conquistar o cliente, ele estar lá, se inscrever no curso Só Exatas e fazer parte da empresa. Então, a gente vai... Na parte de mensuração de oportunidades de vendas, a gente vai mensurar se os leads trabalhados com marketing de conteúdo do blog estão se tornando os clientes. A gente vai entender e analisar o custo de aquisição por cliente, como eu já falei, quanto que a gente está gastando e quanto está surtindo de efeito disso. E depois de ter atraído visitantes para o site Só Exatas, ter gerado leads, ter qualificado eles com um bom relacionamento, nós vamos começar a receber oportunidades mais quentes para o curso. As vantagens da implementação do marketing digital é o alcance, a mensuração, o real time e o relacionamento. Bem, aqui falando um pouquinho do Facebook Ads, a gente, na verdade a estratégia que a gente vai formular para... Só um pouquinho, só mais 2 minutinhos daí para a apresentação acabada. Né? Vocês só querem pular aí rapidinho pro final? Esse é o final. Tá. Já tem mais 2 slides, eu acho. Dos custos, então, aqui do Facebook Ads, o Facebook ele oferece duas formas de estar interagindo com o cliente. Tu vai utilizar o orçamento vitalício, que é um orçamento que tu consegue programar suas publicações em horários e tudo mais, e tem um valor já pré-definido, ou um orçamento por dia, né? E aqui a gente colocou... Então, o orçamento do Facebook Ads ele é variável, então tu vai ver tudo que vai... ver quanto que você quer investir por dia na publicação dos teus posts e tudo mais, né? Quanto quer impulsionar o Facebook das postagens. Então a gente colocou aqui um orçamento para 31 dias, com investimento de R$5 por dia, né? Que fica dentro de uma média. Então esse ali seria o orçamento vitalício, que daria um total de 700, e o orçamento por dia em torno de R$310 por mês. Do Google AdWords a gente fez também, não está aparecendo direito, mas a gente fez uma
uma simulação do como ficaria o custo usando as palavras curso, EAD, enfim. E a gente quantificou porque quando a gente vai usar o Google AdWords, ele dá uma margem de custo do que as empresas que estão formulando esse tipo de pesquisa ali, do que tem a mesma configuração, está investindo. Então, colocando no máximo do que normalmente as empresas estão investindo, usando essas palavras, ficaria um custo mensal de R$ 1.250. Mas também é outra questão que dá para ver direto com a empresa se é isso que a empresa quer, pode investir menos e pode ver qual que está sendo o resultado, para daí começar aumentando gradativamente os investimentos. E só para finalizar a questão, a gente fez um plano de ações, né, que seria efetuado no prazo de 3 meses, está mais especificado na proposta, com algumas metas. O destaque a gente dá, que a gente colocou, que a gente dividiu essas metas por pacote de serviço, dividido em 3 pacotes de serviço, sendo que se as metas não fossem cumpridas, o último pacote de serviço, o valor do último pacote de serviço, seria cobrado só 50% do seu valor. Sim. Beleza. E os seus comentários são uma coisa ali, quando tu fala do Google AdWords, tu falou para usar a palavra, por exemplo, EAD. Mas a gente já tinha avisado que EAD não entra porque a gente não Sim, mas é que a gente fez uma simulação, né? Como eu disse, a gente pode usar a palavra que você quiser. Então, tipo, vocês vão dizer assim, não, a gente quer usar cursos só exatos. Isso vai ter um custo, a gente vai conseguir ver através do Google AdWords o que vocês precisam, só como ali foi só uma simulação. Então, ali também o valor que está é o valor máximo de quanto normalmente as pessoas que estão fazendo esse tipo de postagem estão pagando. Mas dá para colocar um valor bem abaixo, ou pode investir mais. Nós aconselhamos, inclusive, gastar menos no começo para ver qual vai ser o resultado. Se colocar um valor abaixo, não aparece. Aparece? Não aparece. Se colocar um valor abaixo do CPC, que é o custo Não, abaixo, eu estou dizendo abaixo do máximo, porque eu peguei o máximo. Ah, tá. Não abaixo do mínimo ali. Quando tu faz isso, quando tu faz o orçamento, dependendo do tipo de palavra, teu preço vai subir ou vai cair muito. Tá, mas assim, vamos pular para outra parte, eu tenho algumas dúvidas. Em relação à segmentação, vocês desenharam mais ou menos ali um público-alvo, mas faltou alguns critérios para a gente entender bem quem é o público-alvo. A gente tem uma faixa de idade, mas a gente não tem uma faixa de renda. Saber qual é a faixa de renda desses estudantes, porque não é todo mundo, por exemplo, que pode pagar por um curso pré-vestibular. Outra coisa, qual o problema que essa pessoa tem? Nós vamos saber qual que é para nós colocar a faixa que precisa saber qual vai ser o custo desse curso também, vocês vão passar isso para gente. Vocês não pediram, a gente pediu. Eu encaminhei por e-mail. Recebeu? Tá, enfim, vamos continuar. Outra coisa que eu senti falta aqui na proposta é que vocês botaram os valores de serviço de vocês, mas vocês falaram sobre o RD Station. Isso tem um custo também. E aí, quem é que ficaria responsável por esse custo? Seriam vocês ou seria a empresa? Seria a gente, já está embutido no pacote. No pacote? Isso. Tá. Ele não aparece ali porque o que não aparece de custo porque já está incluído no pacote. Tá. Outra coisa, passagem, vocês fizeram um funil, legal. Mas na questão das vendas, vocês não sabem se tem uma estrutura comercial pronta para abordar esses leads. Então era uma coisa que tinha que ser levada em conta, porque depois, se isso acontecer, eles vão ficar lá perdidos no meio do funil e não vão conseguir vender. Não traz resultado nenhum, só investimento. Outra coisa que me falta, vocês passaram métricas, não métricas. Vocês passaram o que vocês vão mensurar, mas não passaram qual o retorno daquilo. Qual métrica vocês pretendem atingir, por exemplo? Vocês vão mensurar a quantidade de visitantes, mas qual o objetivo? Alcançar 30 visitantes por mês, 40 visitantes por mês, 1000? Eu fico um pouco falta disso. Eu acho que uma proposta dele Nós temos as metas ali na parte escrita, e como o tempo é curto, não pode ser alcançado. eu acho que eles podiam ter focado menos na identidade. Identidade visual é legal, mas assim, eu acho que ali a parte acabou se prolongando muito, não era o principal.
A gente acredita que, na verdade, o trabalho feito com a empresa é um trabalho crescente. Não tem como chegar com uma fórmula pronta e largar. É uma coisa que a gente tem que iniciar o trabalho e ir vendo o resultado, modificando o que está dando errado e incrementando o que está dando certo. Então, eu acho que a parte desse princípio, a gente está mostrando para vocês uma empresa, a parte de contabilidade da empresa, para a partir daí a gente começar a trabalhar e vendo o que está dando certo, o que dá errado, e vai tirando o que dá errado e vai aumentando o que dá certo. É assim que, na verdade, tudo funciona. Sim, isso foi só um feedback que a gente tem um projeto ideal e daí a gente dá um feedback de acordo com esse. Não, eu concordo com elas. A gente colocou as ações, a gente não colocou o que é essa mensuração, o que vai se abater nas nossas metas. Eu acho que faltou exatamente isso. Ou pelo menos, talvez tenha, mas a gente melhorar a explicação. E provavelmente estou confuso para vocês. A nossa cabeça tem, mas não foi ficado numa proposta. Não, mas no geral, tá ok. E vai ter uma pergunta? Na verdade, uma coisa que é importante também, uma experiência que eu tive, é justamente esse acompanhamento, esse monitoramento, né? Por exemplo, é colocado uma postagem, né? E aí vai se fazer comentários. E esses comentários podem ser positivos ou até negativos. Pode ter concorrente, por exemplo, já aconteceu comigo, se aproveitando do tema, né? Se eu estou no concurso público, pré-vestibular, por exemplo, e ele fazer uma propaganda sem pagar nada em cima daquilo. Ou seja, o que é importante? Importante também na escolha, quem vai ficar monitorando, por exemplo, no Facebook, respondendo e fazendo comentários, né? Seria alguém da empresa de vocês, mas aí não tem nenhum conhecimento de causa, né, do nosso meio, ou aí entra a questão do custo, né? Disponibilizar um funcionário que fique o dia todo, por exemplo, monitorando. Nós até para citar um exemplo, uma postagem que foi feita, um concorrente fez questão de fazer um comentário da empresa dele a 1h da manhã. Ou seja, para que, obviamente, em tese não teria ninguém monitorando, né? E pegasse o início da manhã, com o pessoal todo lendo. Então isso é importante, assim, ter esse monitoramento, saber ir em frente se tiver alguma coisa positiva sendo colocada, ou cortar, aí o que faz? Tu deleta, ou tu responde, que eu acho que seria melhor. Tive uma experiência ruim em tal dia, né, numa situação de só exatos, por exemplo. Então, e ele coloca aquilo para o público. Né? Então, qual é a ideia? A ideia é justamente, que eu acho que seria o ideal, ou tu deleta ou tu diz, não, mas que experiência, o que houve? Vem conversar comigo, vamos ver o que aconteceu, né? Ou seja, né, não fugir do problema. Então, isso é importante. Assim. Nós acreditamos que é o ideal ter alguém dentro da empresa. Por mais que isso vai gerar um custo para você, com certeza a resposta a esses feedbacks negativos vai ser muito melhor dado por alguém que trabalha dentro da empresa do que pela gente, do que pela nossa empresa. Por causa do conhecimento que ele tem, da cultura da empresa e tudo mais. É claro que pode ter o nosso apoio nessa parte para dar monitorando e dizendo como que vai dar esse feedback, qual que é a melhor maneira de responder ao cliente. Mas nós achamos que deletar o comentário não é uma ação legal, é melhor dar uma resposta que vai fazer a tua empresa crescer com essa resposta do que simplesmente pagar. Se tu pagar, quem já viu, vai ficar sem resposta, vai pensar, não, realmente aconteceu isso. Então é muito melhor dar a resposta sempre independente do comentário que tiver, é muito melhor dar a resposta do que deixar de apagar. Mas a gente quer ter algum braço direito dentro da empresa, para a gente treinar, mostrar nossas ferramentas, mostrar o que está gerando valor para a empresa, e depois que a gente fechar o pacote de 3 meses de serviço, essa pessoa ela vai estar apta a continuar isso. Porque também não adianta criar um blog, um monte de conteúdo rico para se relacionar com os leads e depois acabou, 3 meses, a gente saiu, depois daí só terceiriza e contrata uma outra empresa que escreva, mas tem que ter alguém dentro da empresa que poste, que continue seguindo essa linha de ações que a gente está apresentando aqui hoje. E aí também tem uma outra situação que é o tipo de divulgação. Às vezes pode fazer uma mídia institucional, que é vocês comentaram ali, né? Ou seja, só divulgar o nome da empresa como um todo. Só exato, a gente trabalha com pré-vestibular, com universidade, com cursos públicos, nós temos o nosso central de aulas particulares. E aí tem um cadastro de professores facultativo, até pessoal da universidade e tal, né? Que nós vamos dar um volume, tal coisa. Mas a ideia é justamente
por exemplo, vai sair um concurso por X, né? Então, naquele momento, eu estou direcionando para aquela prova, certo? Então, eu vou divulgar. A gente, por exemplo, agora ontem foi feita a prova da Junta do Estado de Santa Catarina do SESC, né? Então, a gente preparou, fizemos o aluno no sábado, mas a questão toda é para divulgar o tempo que tem, qual a melhor mídia, né? Ou seja, passar nesse funil. Bom, eu vou direcionar. Eu estou acostumado, por exemplo, a fazer há muito tempo TV, né? Mas é uma mídia não há interação, né? Coloca lá e aí as empresas até empresas de TV que apresentam, foi feita uma pesquisa há tanto tempo, né? Então nós temos esse público-alvo, o número X de pessoas que assistem aquele programa, enfim. No caso das redes sociais é diferente, justamente eu volto a falar da interação, né? De interagir. Então, mas no geral acho que foi direcionado, até como a Marina colocou assim, faltou algumas coisas importantes do dia a dia, muito prático, né? E aí a gente realmente só consegue perceber ali, né, vendo os resultados, mas basicamente o direcionamento é isso, ou tu faz uma mídia institucional para divulgar a marca, né? Ou tu faz uma mídia vendendo um determinado produto, né? Pode ser um curso pré-vestibular, Mas também dá para fazer em conjunto, né? Tipo, pode fazer duas campanhas, uma de divulgação da marca, que tu vai trabalhando um tipo de público, e outra para divulgar o concurso público. No caso, tu vai ter o concurso X e tu vai ter uma aula, ou enfim, um curso voltado para aquele concurso. Então, tu pode estar, ao mesmo tempo que tu está trabalhando uma campanha para divulgar o nome da tua empresa, tu pode estar trabalhando uma outra campanha, a parte mais rápida, para estar atendendo esse concurseiro, está vendendo o teu produto. Então são duas campanhas diferentes que tu pode estar trabalhando ao mesmo tempo. E aí entra nesse critério a questão do custo, né? Então, por exemplo, pegar uma fase onde tem pouca demanda de concurso ou vestibular está distante, aí é o momento de fazer uma mídia institucional, ou seja, está sempre presente. E aí eu discordo um pouquinho de na prática, nesse sentido, se tem uma certa concurso importante, não é aquele momento de divulgar marca, é o momento de divulgar, né? Dizer, expor que a gente está montando um curso para aquela prova. Então é importante ver qual momento tu está, que tipo de mídia vai fazer, institucional, direcionada. Qual é o curso principalmente? Acabou o tempo, mas a gente vai avaliar a proposta de vocês, as outras propostas, para a gente dar um feedback, tá? Obrigada pela apresentação. Meninas, vocês têm mais alguma coisa? Acho que é isso. Tá, obrigada.